Prezados professores, estamos nos encontrando novamente hoje e queremos continuar as nossas reflexões e continuar o nosso diálogo. No último encontro, certamente, alguns de vocês ficaram muito preocupados, porque quando eu dei alguns exemplos de currículos novos que são importantes e que estão fazendo a diferença em outras profissões, vocês podem ter ficado um pouco assustados. Mas isso, como que a gente pode fazer isso, não é, na área da contabilidade? E hoje eu gostaria de tentar tocar em dois pontos muito sensíveis. O primeiro é: será que esses diversos currículos novos que existem e estão surgindo, estão se multiplicando, será que tem alguns aspectos que são comuns a eles e que são fundamentais para que se possa pensar em construir um currículo novo? Tenho feito pesquisas nesse sentido há uns 10 anos. E nessas pesquisas, descobrimos o seguinte, que sim, eu diria, minimamente há 4 grandes pontos que esses currículos, ao se constituírem e ao se construírem, mexeram profundamente. Quais são? Primeiro, todos eles procuraram definir com clareza qual é o novo perfil do profissional que eles pretendem formar. Definir e assumir. Se a instituição, se os professores não tiverem clareza no perfil do egresso, isto é, um perfil do egresso para o século XXI na sociedade brasileira, se não se definir com clareza qual é este perfil, qual é este novo profissional, e, ao mesmo tempo, assumir para valer que é este profissional que nós queremos formar, não há mudança de currículo. Esse é um ponto básico e primeiro. O segundo básico, e também nessa linha, é uma percepção de que é básico uma reorganização de disciplinas e atividades de formação, incluindo as tecnologias digitais de comunicação e informação. E isto é assumido realmente pela instituição, revendo, insisto, disciplinas. Olha, essa reorganização é fundamental das disciplinas em seus tempos, em seus espaços e até nos seus objetivos. Se vocês se lembram da nossa última conversa, os exemplos de currículos que eu dei foram, por exemplo, currículos pelo PBL. O que eles mudaram nesta reorganização das disciplinas? Eles fizeram integrações de disciplinas para trabalhar em conhecimentos interdisciplinares. Então, os grandes temas no caso de saúde, medicina, saúde, os grandes temas é que deram a origem para as atividades de aprendizagem, os estudos, as pesquisas, os debates e as práticas. Não era uma disciplina, era a integração de disciplinas. Então, eles trabalharam com conhecimento interdisciplinar, e a base, então, foram os temas interdisciplinares. Quando eu falei para vocês, por exemplo, do currículo por projetos, a mesma coisa. Em função dos projetos que os alunos com os professores iriam realizar na sociedade para resolver problemas concretos da sociedade,
é que se organizaram os conhecimentos. Novamente, não havia uma organização disciplinar como nós temos. Eram projetos que eram estudados, pesquisados, trabalhados e depois levados para uma atuação concreta na sociedade. Mas as disciplinas deixaram de ser aquele modelo rígido, disciplinar que nós conhecemos pelo próprio nome. Se pegamos, por exemplo, um outro exemplo dos cooperativos, os currículos cooperativos, eles elegeram a atividade, não a disciplina, a atividade de estágio acompanhado, supervisionado, como sendo o grande eixo de reorganizar todos os conhecimentos, as práticas, as atividades, etc, etc, etc. Então, esse é um segundo ponto essencial. Quer dizer, todos fazem. Eles querem um currículo novo, definem um perfil do profissional novo e se faz uma reorganização de disciplinas e atividades de aprendizagem em tempos e espaços. O terceiro ponto que todos atuam e mudam é num trabalho na mudança de atitudes do professor. Isto é, trabalham para que os seus docentes, o seu corpo docente, se abram para as mudanças, se abram para as novidades que estão aí na sociedade exigindo um profissional diferente, se abram para mudar o seu papel, que aí passa a ser principalmente de mediador pedagógico. Ele é um expert numa área, sem dúvida nenhuma, mas agora não basta isso. Ele precisa ser alguém que se abra para conhecer e desenvolver competências pedagógicas que o aproximem do aluno e que ajudem, se aproximem do aluno e colaborem com o aluno para o aluno aprender. Isso é uma mudança radical. Não é para o aluno fazer prova e tirar nota, é para o aluno aprender. Então, a atitude pedagógica do professor foi trabalhada seriamente em termos de uma mudança, que, por sua vez, traz o quarto ponto que é fundamental: trazer mudanças para os alunos. Ou seja, quando mudamos a docência, a mediação pedagógica para o professor, voltamos para a mudança de atitudes dos alunos. Os alunos deixam de ser passivos, eles passam a ser protagonistas da sua profissão. Eles passam a construir a sua profissão. Resumindo, meus amigos, são 4 pontos fundamentais. Todos eles mexeram nesses 4 pontos. E, vejam, são eixos, eu diria, grandes braços que podem orientar quando a gente vai pensar em currículo novo. Resumidamente, definir e assumir o novo perfil do profissional, reorganizar disciplinas, espaço e tempo, realizar a mudança na atitude do professor para uma mediação pedagógica, não deixando de ser um expert numa área de conhecimento, e, com isso, mudança da atitude do aluno, que passa a ser participante, ativo, parceiro do professor, cooperativo, para construir a nova profissão que ele está sendo proposta para ele. E aí, na sequência, vem a questão, mas, Marcos, há um problema, outro, e esse é o segundo ponto delicado sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês. Como é que a gente vai formar esses profissionais com esses novos currículos? É uma mudança muito grande, é uma mudança radical. Os nossos professores normalmente estranham, os nossos alunos não estão acostumados com isso. Eles têm uma cultura de vir à aula para assistir à aula, fazer a prova e tirar nota.
os nossos professores estão com uma cultura de dar a aula da disciplina que eles conhecem. Como é que a gente pode, enfim, mudar essa cultura? E aí eu responderia para vocês, tentando ser sintético, embora sabendo que a situação é complexa, é difícil e exige bastante trabalho e determinação de quem queira fazer essas mudanças curriculares, mas há uns 3 pontos que me chamam a atenção e que, observando esses currículos novos, foram caminhos que eles usaram para fazer as mudanças. O primeiro caminho, todos eles se preocuparam de, antes de começar a fazer mudanças, se reunirem com os docentes, com os alunos. E com eles fizeram várias sessões de discussão, de debate, de motivação, no sentido de dizer por que nós vamos fazer essas mudanças. E abrir as perspectivas dos professores e dos alunos para a nova sociedade que temos aí, as novas exigências da profissão que nós vamos exercer, as novas condições tecnológicas que nós temos para atuar como profissionais e o desenvolvimento do conhecimento e das pesquisas nessa sociedade que nós temos. Então, trabalharam com eles, discutiram, criaram um clima, criaram uma motivação para dizer, de fato, nós poderemos nos formar outros novos, diferentes profissionais, com mais possibilidade de emprego, com maior possibilidade de atuar respondendo às necessidades de agora e mais competentes para enfrentar essas questões que nós temos. E, principalmente, descobrirmos espaços novos para as nossas atuações e, mais, descobrirmos sugestões, soluções novas para os nossos problemas. Então, veja, este foi um ponto-chave. Todos eles fizeram um trabalho com professores e alunos para motivá-los a juntos dizer, de fato, é fundamental para a profissão na atualidade e para nós, professores destes profissionais, que pensemos numa coisa diferente, um currículo que atenda a isso, e não simplesmente continuemos repetindo o que nós fazemos. Segundo ponto, a partir dessa primeira movimentação com professores e alunos, imediatamente se passou a rediscutir os projetos pedagógicos do curso. Sei que para nós, professores, muitas vezes isto é um documento acadêmico, porque nós, às vezes, não os conhecemos, não temos interesse em conhecê-los. Por quê? Porque nós entendemos que o que temos que responder à universidade é ser competente na minha disciplina. E sendo competente na minha disciplina, o que eu posso fazer? Dou aula e acabou. Não, agora é diferente. Agora eu e os meus alunos, nós passamos a ser responsáveis pela nossa formação dos profissionais para um século XXI, dos profissionais de contabilidade para um século XXI. Então, temos que ir ver, afinal, qual é o projeto pedagógico que orientará esta formação para o século XXI dos profissionais da área de contabilidade. Então, o segundo passo é ir diretamente aos projetos pedagógicos e começar a revê-los e reorganizá-los. Temos como orientação as nossas diretrizes curriculares nacionais, que estão sendo atualizadas constantemente pelas comissões de especialistas da área. E isso temos que conhecer, porque são as grandes orientações para o século XXI das profissões no Brasil. Mas temos
decorrente imediatamente o projeto pedagógico daquela instituição. Então, esse é o segundo ponto que é fundamental, que eles tomaram como caminho 2 para poder fazer a mudança. O primeiro, o debate para motivação, professores e alunos por uma mudança. O segundo, rever os projetos pedagógicos. E o terceiro, e aqui vamos já introduzir a sequência dos próximos encontros nossos. O terceiro ponto para conseguir essa mudança na formação de profissionais foi a abertura para um trabalho de formação pedagógica dos docentes. Nós, professores, sou professor desde 1963. Meu primeiro curso de graduação foi bacharelado em filosofia. E depois fiz outros cursos, outras faculdades, etc, etc, etc. Mas, só para dizer que todos nós, em geral, não tivemos oportunidade, nos nossos cursos de graduação, de desenvolvermos competências pedagógicas para o trabalho no ensino superior. Isto não era exigido para o docente do ensino superior. Era exigido para os professores de ensino básico e fundamental e médio, mas para nós não. Tanto é que não tínhamos, antigamente, um curso de formação de professores, uma formação pedagógica de professores para o ensino superior. E isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 1970 até hoje. E é um grande caminhar no Brasil em termos desta abertura para a necessidade da formação de competência pedagógica para um professor de ensino superior. E aí, então, todos trabalharam, ao mudar os currículos, nessa questão da formação dos professores. E 4 pontos foram fundamentais na discussão desta formação pedagógica. Primeiro, o que vem a ser uma nova atitude do professor, já falamos no item anterior, o que significa a mediação pedagógica como atitude do professor em aula para que os seus alunos aprendam e se formem novos profissionais. O que quer dizer, juntamente com isso, a mudança de atitude do aluno? Como é que se faz isto? Como é que o aluno passa a ser protagonista da sua formação? Segundo ponto importante, essa parte pedagógica, como é que se faz o planejamento de uma disciplina? Marcos, eu tenho 30 anos de docência, e você vem me falar de planejamento, faço há 30 anos. Sim, meu amigo, certamente você faz há 30 anos o seu planejamento, mas no aspecto de inovação, esse planejamento vai ter um outro papel, ele vai ter um outro significado, ele vai ter uma outra forma de ser realizado para que as suas aulas possam ser diferentes. É uma temática fundamental nessa formação pedagógica. O terceiro, esse vocês vivem todo dia hoje, é a questão do uso de metodologias ativas. Todo mundo hoje fala nisso. Todo mundo escreve sobre isso. E toda hora vimos que este é um tema constante. Pois bem, sim importante, só que nós precisamos saber como usar, como empregar, que metodologias escolher, quais são as novas, realmente, metodologias existentes. É o terceiro ponto-chave para a formação pedagógica. E o quarto, que poucos falam, mas tão fundamental como os 3 anteriores, como se repensar um processo de avaliação. Na graduação. Meus amigos, é o maior problema. Eu diria uma verdadeira espinho na garganta. Porque a nossa cultura de avaliação está consolidada desde os nossos 7 anos de idade, passando por todos os níveis escolares, foi sempre a mesma. E continua
na nossa forma de atuar. Essa cultura pesada de avaliação que diz: eu dou a matéria, o aluno tem que absorver essa matéria, o aluno tem que reproduzir essa matéria na prova, nas perguntas que eu fizer, ele tem que aprender uma prática profissional, ele tem que reproduzir essa prática profissional numa prática e eu dou nota. E, com isso, estou fazendo a avaliação e estou aprovando ou reprovando o aluno. Este esquema há que ser repensado. Difícil, difícil. Necessário, imprescindível. Se não quisermos mexer nesse aspecto, não há como pensar em currículo inovador. Só que, meus amigos, para isso é preciso que a gente tenha uma abertura, que a gente se abra, que a gente esteja disposto a fazer o diferente. Eu diria que nesse momento, nessa questão principalmente, que a gente tivesse, estou colocando junto com vocês, sou professor desde 1963, que a gente tenha um pouco de humildade para dizer: quem sabe tudo isso que eu fiz até agora realmente, nessa nova situação, nesse novo mundo, nessa nova perspectiva de formação de profissionais, precisaria ser modificado. E eu responderia para vocês com essas pesquisas que eu tenho feito há mais de uma década com currículos inovadores. Esses currículos inovadores nessas universidades tiveram a coragem de repensar esse item também. E isto trouxe um elemento fundamental para que eles acontecessem. Voltando para esse nosso ponto. Na formação pedagógica, esse quarto ponto é fundamental. Com esses 4 anos da formação pedagógica, então, encerrando a nossa conversa de hoje, nós temos que, para conseguirmos formar esses profissionais, em geral, esses currículos inovadores trabalharam em 3 pontos. Debate com professores e alunos sobre a nova sociedade e o novo perfil profissional exigido pela profissão. Segundo, revisão dos projetos pedagógicos, dos cursos. E terceiro, a formação pedagógica dos seus professores. Porque é por aí que nós vamos alimentar o primeiro ponto, a motivação de professores e alunos para esse novo projeto que nós queremos fazer. Sem dúvida que, com isso, talvez consigamos... Vamos voltar à nossa fala anterior, a um dos outros vídeos, onde eu dizia que os objetivos que hoje se propõem para a formação de um profissional da área de contabilidades é que se forme um profissional autônomo, um profissional criativo, um profissional que seja capaz de trazer novas perspectivas e novas soluções para novos serviços que possam ser trazidos para a sociedade, e principalmente que sejam profissionais justamente com grande responsabilidade social, de atender à sociedade contemporânea naquilo que lhes cabe por profissão. Agradeço mais uma vez a atenção que todos vocês têm tido para essas nossas conversas, esses nossos diálogos, e deixo aqui, como sempre, uma questão que pode ser significativa para muitos de vocês, se não para todos. Ou seja, como nesta formação pedagógica a gente poderia dar vida aos nossos planos de aula? Lembram que eu falei lá atrás que um dos aspectos importantes de informação pedagógica era a gente repensar a questão do planejamento das disciplinas? E eu até brinquei naquele momento e disse: alguns de vocês podem estar dizendo, Marcos, há 30 anos eu faço planejamento, e eu emendei. Sim, só que agora há um novo modo de se entender o planejamento.
a um novo modo de se fazer planejamento de disciplina. E isso nós, pedagogicamente, precisamos rever e desenvolver na nossa atuação. Para discutir esse assunto concreto agora, de como dar vida a esses nossos planos de aula, eu os convido para o nosso próximo encontro. Até lá!